Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, acompanhando direitinho, certo, os vídeos e principalmente se dedicando aos estudos. Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, aquela figura, aquele gráfico, certo? Aquela tabela, questão que chamar sua atenção, printa a tela, passa as informações para o caderno e você vai continuar com os seus estudos. Beleza, turminha? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, os polímeros, ok? Os polímeros, uma classe de compostos orgânicos que vão apresentar diversas aplicações para a sociedade, tudo bem? E é importante a gente compreender os polímeros, só que na aula de hoje vamos estar trabalhando algumas consequências do uso desses polímeros, certo? E vamos ver que as consequências, se não foram bem tratadas, as consequências são muito complicadas para a sociedade. Show de bola? Então acompanhe o nosso vídeo e vamos começar. Quando falamos de polímeros, certo? Estamos falando, na verdade, de plásticos. Então, há esse sinônimo, polímeros plásticos. Claro que nem todo polímero ele vai ser um plástico, mas todo plástico ele é um polímero, tudo bem? Então, a origem da palavra plástico vem do grego plastikos, que significa moldagem. Então, plásticos, porque são compostos que podem ser moldados. Plásticos são materiais formados pela união de grandes cadeias de moléculas chamadas de polímeros, que por sua vez são formados por moléculas menores, os monômeros. Então, a junção de vários monômeros vai gerar o polímero. São produzidos por meio de um processo químico conhecido como polimerização. Polimerização, tipo de reação química que vai gerar os polímeros. Então, a união química de monômeros vão formar os polímeros. O tamanho e estrutura da molécula do polímero vai determinar a sua propriedade, a propriedade do material plástico. O tamanho e a estrutura desse material. Olha só. Os plásticos, ou polímeros, eles podem ser classificados ou divididos como termoplásticos e os termofixos. Turminha, termoplásticos são os plásticos que não sofrem alterações na sua estrutura química durante o aquecimento e que podem ser novamente fundidos após o resfriamento. Então, nós podemos derreter, moldar, resfriar e vamos ter o mesmo material, com as mesmas propriedades químicas. Alguns exemplos, o polipropileno, o polietileno de alta densidade, o polietileno de baixa densidade, certo? São exemplos de termoplásticos. Mas também, turminha, temos os termofixos, que é o inverso. São aqueles que não fundem com o reaquecimento, ou seja, a partir do momento que a gente derrete o material e tenta moldar e resfriar para poder obter aquele mesmo objeto, isso não vai dar certo. Por quê? Porque ele perde as suas propriedades químicas. São as resinas fenólicas, o epóxi, as poliuretanas, certo? São exemplos de plásticos classificados como termofixos, certo? Com certeza, turminha, você já viu esses símbolos aí nos diversos plásticos. Se você não viu, e tem essa curiosidade, você pode ir na sua cozinha, procurar os diversos plásticos, sacolas, ou então aqueles produtos plásticos, e você vai observar a presença desses símbolos, que vão representar o tipo de plástico. Isso aqui é muito importante,
quando vai acontecer a reciclagem do material. Porque aí vai acontecer uma separação desses componentes. Porque cada tipo de plástico vai precisar de um processo diferente para a reciclagem, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, o PET encontrado no refrigerante, né? Aqui esse símbolo nós vamos encontrá-lo no leite, certo? Naquele leite em saquinho. Embalagem de alimento, nós vamos ter o PVC, certo? Em sacolas de compra. Então você já vai percebendo aqui que nós temos vários plásticos diferentes e para cada um deles vamos ter um tratamento diferente. Agora olha só, onde vai parar o plástico que não foi descartado de maneira correta? Pois é, você comprou aquela garrafinha, né, você está ali na praia, ou então você está no shopping, você está na rua e você comprou aquela garrafinha d'água, tomou, beleza, hidratou o corpo, e aí você jogou ali, jogou na rua, certo? Jogou na rua. Turma, toda ação vai ter uma reação. Então, para onde vai parar aquele material? Aí você vai ter uma chuva, certo? Essa chuva vai levar esse material para as fontes de água, que vai desembocar, por exemplo, lá na praia. E aí nós não podemos agora, nesse momento, né, diante de uma imagem como essa, pensar assim, poxa, mas a população desse local, a população dessa cidade, é uma população que não tem cuidado, mas será que nós estamos tendo esse cuidado com o descarte correto? Então nós temos que ter essa indagação, para onde vai parar o plástico se eu não coloquei esse plástico no lugar correto, certo? Temos que ter essa preocupação, para que imagens como essa não possam acontecer na sua cidade. Tudo bem? Pegaram? Compreenderam? Então vamos lá. Olha só. Enquanto não se decompõe, o plástico descartável vai causar inúmeras consequências. E vamos mais na frente falar um pouco sobre essa decomposição dos plásticos. E vamos ver que não é algo fácil, rápido de acontecer. Mas enquanto esse plástico descartado de forma incorreta não sofrer a decomposição, ou seja, os organismos, as bactérias, os fungos responsáveis por essa reciclagem, não fizer essa decomposição desse material, olha só, nós vamos ter que lidar com imagens como essa. Ok, turminha? Então, olha só, uma dessas consequências tem a ver com as enchentes, pois quando descartados na rua ou jogados no chão, esses plásticos, com toda certeza, vão parar nos rios, vão para os rios. E uma das primeiras consequências, né, dessa poluição são as enchentes, porque é um processo cíclico, né? Esse plástico descartado de forma incorreta vai entupir os bueiros, tudo bem? E isso vai gerar o que? A dificuldade no processo da água, né, ser eliminada, a vazão da água. Então essa água vai acumular, gerando enchentes. E vamos ter esse acúmulo, certo? Esse acúmulo do lixo. E essas enchentes vão levar o lixo que estava ali jogado de forma incorreta, estava ali sobrando nas ruas, vai levar para o fim, ou seja, para os rios, para o oceano, para o mar, para as praias, gerando uma poluição e gerando um aspecto altamente negativo para a região que nós moramos, tudo bem? Então, uma das consequências, uma das primeiras, são as enchentes. E depois, né, essa poluição dos rios, poluição das águas, ok? Quanto tempo o plástico demora, né, em se decompor no meio ambiente? Eu deixei ali o plástico. Olha só, você pode fazer essa experiência, certo? Pode fazer isso na sua casa. Então você, né, tomou o refrigerante. Pega essa garrafa PET e deixa ali no quintal. E vai anotando os dias. Vamos lá, primeiro dia, segundo dia, centésimo dia, dia número 400. Você vai ver, você vai observar a decomposição desse material. E depois de algum tempo, ou de muito tempo, você vai
ter essa resposta. Quanto tempo esse plástico levou para se desintegrar? Então, se eu não descartar de forma correta, esse lixo, né, esse resíduo, ele vai ficar ali, ó, perturbando toda a população. Aqueles que fazem o descarte correto, mas aqueles também que não fazem. Então, o termo tempo de decomposição refere-se ao tempo que os produtos levam para se decompor e desaparecer do meio, variando de acordo com a natureza do material. Além do longo período de decomposição, muitos materiais causam danos ao meio ambiente e à saúde de seres humanos e animais, se descartados de maneira incorreta, como no caso dos plásticos. Então, quando falamos de decomposição, estamos falando desse tempo que esse material vai sofrer essa desintegração. Ok, turminha? Segundo dados do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, né, resíduos de plástico levam mais de 400 anos, isso mesmo. Então, essa experiência, né, eu fiz essa proposta para você. Então, aqui você vai precisar da ajuda de filhos, netos, bisnetos. Por quê? Porque o tempo para a decomposição de muitos tipos de plásticos, o tempo é muito longo. No entanto, não há informações concretas, para cada tipo de plástico. Por quê? Até porque um dos primeiros slides que nós mostramos para vocês, que são aquelas figuras utilizadas para os processos de reciclagem, então vocês perceberam ali que existem vários tipos de plásticos diferentes. Olha só, o saco plástico leva em torno de 20 anos. Copo de espuma plástica, leva em torno de 50 anos. Aqueles copos de isopor, 50 anos para se decompor. O canudo, 200 anos. Garrafa plástica, que no caso é do refrigerante, 450 anos. Fralda descartável, 450 anos. Linha de pescar, que é basicamente o nylon, 600 anos. Então, todo esse material, eles vão ficando, vão ficando de geração para geração. O lixo hoje produzido, os resíduos hoje produzidos, daqui a várias gerações, elas vão ter ainda que lidar com esse material, certo? Então, a principal razão para esse tempo de decomposição do plástico ser tão longo é que a natureza ainda não sabe como se livrar dele. Por quê? Porque é um material recente. A origem dos plásticos, basicamente, é do petróleo, certo? E o petróleo começou a ser utilizado em larga escala, tanto para combustível como para a produção de plásticos, a partir de 1930 a 1940. Então, nós não temos ainda nem 100 anos do uso do plástico. Então, a natureza ainda não sabe como eliminar esse tipo de resíduo. Por isso, nós temos um tempo muito longo para essa decomposição. Quais são os impactos ambientais causados pelo plástico? Você já está observando aqui na figura, primeiro, o impacto visual, certo? Você chegar no local e encontrar esse tipo de figura, esse tipo de imagem, já gera um aspecto altamente negativo. Poxa, esse local não é bem cuidado. Aqui existe muita poluição, muitos resíduos. Então, é um lugar perigoso. Para o turismo, isso aqui é uma tragédia. Para o turismo, é uma tragédia. O plástico é originado a partir de resinas derivadas do petróleo e compõe o grupo dos polímeros, longas cadeias de moléculas orgânicas. Então, a produção, o consumo e o descarte desse material geram diferentes impactos socioambientais, causados sobretudo pela poluição causada por substâncias tóxicas emitidas para o ambiente. Durante o processo de decomposição, então, são liberadas substâncias tanto nas águas quanto no solo. E algumas dessas substâncias contêm, por exemplo, cloro, que vai gerar uma certa toxicidade.
para os diversos organismos vivos. Também pelo gasto de energia na produção e distribuição, pela contaminação do solo ou, né, com esses resíduos. E levando para os oceanos, né, já nos oceanos, um dos ambientes que são mais encontrados, porque se a gente, numa enchente, essa enchente vai levar para os rios, certo? E os rios vão desaguar nos oceanos. Então, na verdade, os oceanos eles vão ser a parada final para esse tipo de resíduo, né? Então, além de liberar toxinas pesadas, são danosos para os animais, causando lesões agudas e crônicas, ou então a morte em diversas espécies marinhas. Existe uma campanha para a gente substituir o canudo, porque a gente vários estudos indicam que esses canudos vão parar no intestino, no estômago de diversos peixes, tartarugas. Isso vai gerar a morte desses animais. Então, são os impactos causados pelo descarte, mais uma vez, pelo descarte incorreto desse tipo de resíduo. O plástico está presente em muitas coisas, ok? Como o material que compõe os fios das roupas, as tintas, os acabamentos dos móveis, os eletrodomésticos, os carros, os esfoliantes de pele. Sim, aquele produto, ele apresenta também plástico, polímero na sua composição. Resinas dentárias, seringas, bijuterias e até nos esmaltes de unha. Então, são locais que a gente vai encontrar a presença de plásticos. O plástico está presente nos lugares e formatos mais diversos. Desse jeito, fica complicado dizer que seria fácil zerar o consumo deste material. Porque a nossa sociedade está muito ligada ao plástico. Tanto é que alguns dizem que vivemos a era dos plásticos, ok? Mas podemos sim, ao menos, reduzir o lixo plástico, né? No mundo, ao reduzir, por exemplo, o consumo. Afinal de contas, pelas regras dos 3 R's, né, primeiro devemos reduzir o consumo, em seguida, reutilizar e, em seguida, por último, reciclar. Né? É a regra dos 3 R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Ou seja, um uso mais consciente, principalmente do ponto de vista socioambiental. Reduzir a produção, certo? Tentar substituir por outros materiais que são mais fáceis de serem degradados na natureza. Reutilizar, não descartar logo, reutilizar se puder ser. E principalmente reciclar esse material, porque nós vamos reduzir, por exemplo, o consumo de energia. Muita energia é gasta para a produção de plásticos. Outras dicas: elimine plásticos, né, de uso único e itens supérfluos. Né? Olha só, você precisa mesmo usar o canudo de plástico? Você precisa mesmo? Copos, talheres. Né? Será que a gente não pode trocar esses materiais descartáveis por aqueles feitos de metal ou de madeira? Prefiro usar materiais menos danosos. Então, ao fazer suas compras, prefira embalagem de vidro, embalagem de papelão ou de papel, porque são materiais que a natureza consegue degradar com mais facilidade. Repense os itens do seu dia a dia, né? Troque a escova de dentes por escovas de bambu, por exemplo. Pegue leve. Tudo que você consome é realmente necessário? Repense. É necessário aquela compra? É necessário aquele material? Pegue leve. Cozinhe. Não, porque muitas comidas, né, desses fast foods, o junk food, né, são comidas sem qualidade, vêm em embalagens plásticas. Pois é, cozinhe. É o momento que você vai fazer uma integração na sua família. Chame o esposo, a esposa, né, o pai, a mãe, os filhos, e ali cozinhe. Você vai estar também utilizando menos plásticos. Descarte corretamente. Descarte corretamente.
procure saber como aquele material pode ser descartado, certo? Dessa forma, não vai parar num local inadequado. Show de bola? São algumas dicas da nossa aula sobre os polinos, o descarte do lixo. Espero que vocês tenham gostado, turma. Forte abraço, ó. Valeu!